Cara, vamos lá. Se você está aqui, com certeza você está querendo se inteirar dos métodos mais eficientes e avançados de gestão de pessoal, de organização das tarefas e tudo isso com uma das plataformas mais modernas e avançadas de gerenciamento de atividades, de listas, de documentos e de tudo que você quiser gerenciar na sua vida. Só lembrando que, se você caiu aqui de paraquedas, é o seguinte, eu recomendo você dar uma olhadinha no vídeo anterior a esse, que eu te explico com conteúdo bem prático aqui no Notion, bastante sobre o board e conceitos básicos da metodologia Scrum, ok? Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Cardoso e hoje a gente vai dar mais um passo no entendimento da metodologia Scrum com o Notion aqui no Tactrônica. Bom, vamos lá então. Seguinte, aqui eu mostrei para vocês o board. Estão vendo aqui o board que a gente comentou lá no vídeo passado? Então, você então já conhece as principais características de uma task. Olha só, a gente tem as principais características, né? O assignee, qual é o status que ele está, quais são as skills necessárias para resolver essa task, qual que é a due date, ou seja, a data é o prazo que a gente tem para resolver essa tarefa, e qual é a prioridade e principalmente os store points. Hoje a gente vai dar mais um passo no entendimento de tudo isso para consolidar tudo que existe dentro da metodologia Scrum, tá? Então, vamos começar falando isso através de um exemplo. Seguinte, ó. Imagina que alguém chega para você e pergunta o seguinte: cara, eu tava precisando de uma ferramenta que gerasse um documento PDF de acordo com as informações que eu colocar num formulário. Mas assim, o chefe quer isso até o mês que vem. Tem como você conseguir fazer isso pra gente? E aí? Imagina que um cara da sua empresa te pediu exatamente isso aí. O que você vai fazer? Vamos tirar algumas características, alguns conceitos importantes com esse exemplo. É o seguinte, ó. Vamos separar algumas perguntas. Primeiro, isso é prioridade? O cara, ele te pediu isso e, pelo que você entendeu, você acha que da prioridade ela é high, medium ou low? E aí? Bom, a princípio, como ele falou que precisa disso pro mês que vem, o chefe tá pedindo e tal, mas é algo que ele pode esperar um pouco mais, a gente pode colocar que isso é uma prioridade média, tranquilo? Segunda pergunta, qual é a complexidade disso? Outra coisa, em quantos dias você acha que você consegue fazer isso? Vamos pensar o seguinte, se você tiver um conhecimento ok nas ferramentas que você vai utilizar para executar essa tarefa, vamos tirar aí que vai ser uns 3 store points, tranquilo? É algo até de boa de se fazer, tá? Então, sabendo bem as ferramentas vai ser fácil de desenrolar. Agora, sabendo disso, eu te pergunto, você vai resolver essa atividade agora? Ou seja, na hora que o cara te pediu para fazer isso? Então, não, claro que não. A gente vai primeiro criar um cartão colocando as informações dessa task e a gente vai colocar essa task no backlog. E eu vou te explicar o que é esse tal de backlog. Ele é justamente o local onde ficam as atividades a serem feitas, tá? Mas que elas podem esperar um pouquinho. Então, essas tasks que podem esperar um pouquinho ficam no backlog, elas não vão ser feitas neste instante, tá? Aqui no Notion, a gente consegue definir essa propriedade que a task está no backlog, que a gente vai mandar ela para lá, através do status, tá? Então, aqui a gente tem esses 4 status que nós vimos no vídeo passado, né? To do, in progress, code review e done. E temos também aqui o backlog, tá? Qual que é a principal diferença? O backlog são todas as atividades que precisam ser feitas, mas que podem esperar um pouquinho e a gente vai começar a fazê-las depois, tá bom? Colocando uma tarefa no backlog, olha só como é que ela fica. Nesse caso, a gente consegue visualizar aqui no Notion, entrando aqui, dentre as visões que a gente consegue ter de todo esse formato do Scrum, a gente tem aqui, por exemplo, que eu criei para você, exatamente o backlog, tá? Então, existe uma visão em que a gente visualiza através de uma tabela todas aquelas tasks que estão como backlog. Então, no caso, o status delas estão todas aqui como backlog, tá? Eu criei essas tarefas que não são as tarefas que estão no board. As que estão no board, elas são tasks com outros status. Por exemplo, elas estão aqui com o status to do, in progress, code review e done. As que estão com backlog estão
nessa outra visão aqui, por exemplo, na visão de backlog. Aqui a gente consegue ver exatamente as mesmas propriedades, porém é uma visão que consolida todas as atividades que ainda precisam ser feitas e não estão lá no board, tá bom? Ou seja, voltando lá para aquele exemplo, o que acontece? Aquela tarefa que o cara pediu para a gente fazer, a gente colocaria aqui no backlog, apenas criar essa task, né? Criando aqui, coloca o nome da task, então sei lá, criação de PDF, pode ser, né? A gente pode colocar até mais detalhes dentro desse cartão, e aí o status a gente define que é o status de backlog. Depois a gente define os skills, os assignees depois e assim por diante, tá? Uma outra visão muito legal que a gente consegue ver aqui no Notion é visualizar dentro do board inteiro quem tem mais coisa a ser feita. Ou seja, quem é o cara que tem mais Store Points. Então, clicando aqui nessa visão de Store Points, a gente também visualiza um board um pouco diferenciado, porque ele está agora agrupado por pessoas, por assignees, tá? Então, no caso, o que a gente tem aqui como visualizar de cartões que estão lá no board? A gente consegue visualizar que o Thiago Cardoso tem 7 Store Points no total e tem 2 entregas aqui, são 2 atividades que ele precisa fazer, uma de 5, outra de 2 Store Points, tá? A Thaís é uma outra assignee que também está dentro do board e ela tem uma tarefa só com 3 Store Points. Então a gente também consegue visualizar aqui no Notion justamente a pessoa que está, por exemplo, mais sobrecarregada, quem é que está com mais Store Points. E com isso, o gestor consegue visualizar bem melhor quem é que tem mais, se pode dividir melhor as tarefas e assim por diante, tá? Beleza. Agora, sabendo que quando a gente tem atividades no backlog, elas estão ali para um dia serem feitas. Elas precisam passar do backlog, que é uma lista de atividades que precisam ser feitas, a gente precisa passar ela para o board, para que o time de desenvolvimento comece a, de fato, executar essa tarefa. Mas, quando é que a gente passa do status backlog para o status to do, por exemplo? Para que a atividade seja feita e ela apareça lá no board. Então, para isso, é importante também explicar um dos principais pilares da metodologia Scrum. As atividades, elas são divididas em sprints, que são determinados períodos de tempo que todo o time tem para desenvolver uma determinada quantidade de tarefas para no final deste tempo ter algo consolidado, algum produto final. Então, para te explicar um pouquinho melhor o que seriam esses sprints, olha só essa imagem que interessante. Imagina que a gente define uma sprint com mais ou menos 2 semanas, tá? O que acontece durante esse sprint? A gente organiza um bloco de atividades a serem feitas dentro deste espaço de tempo, beleza? E aí a gente faz o quê? A gente reúne o time, a gente olha para tudo o que tem para fazer dentro lá do backlog, do que as pessoas foram pedindo e foram inserindo essas tasks dentro do backlog, a gente olha para tudo isso e a gente divide entre as pessoas, entre as responsabilidades e as atribuições que elas têm dentro ali do time, tá? Esse planejamento das coisas a gente chama de sprint planning. Nós estamos planejando o sprint, para que a gente consolide um período de tempo, um bloco de coisas que devem ser feitas naquele período de tempo. E aí é o seguinte, para ajudar no planning e também o sprint inteiro, claro, é muito importante a presença do cara chamado Scrum Master. É justamente o cara que é o guardião do sprint, né? Ele é um gestor, ele quem ajuda a definir o que deve ser feito primeiro, ele é quem organiza as responsabilidades e quem deve garantir que corra tudo bem no sprint. Mas como assim correr tudo bem no sprint? Vai acontecer alguma coisa? Então, vai acontecer. Por quê? A gente sabe que sempre aparecem coisas urgentes de última hora que precisam ser feitas naquele instante, né? Todo mundo sofre com isso, a gente sabe. E durante o sprint não é diferente. Por isso que essas tarefas que chegam com grande urgência, a gente chama elas de paraquedas. Tranquilo? E mesmo que essas tasks elas cheguem durante o sprint, mesmo depois do planejamento do sprint, né, no planejamento de todo aquele escopo definido do que deve ser feito, mesmo assim, as atividades paraquedas, que de fato são urgentes e precisam ser feitas naquele instante, naquele momento e são urgentes, a gente precisa colocar essas tarefas dentro do sprint, dentro do board. E como é que a gente faz isso aqui dentro do Notion? Aqui no board, a gente vai trocar a prioridade dela, tá? Ao invés da task, por exemplo, ser de prioridade média, por exemplo, ou high ou low, a gente vai criar essa nova task paraquedas e a gente troca a prioridade justamente para paraquedas,
Tá bom? Por quê? Por que isso é tão importante? Quando chegar o final do sprint e quando todo mundo for ver o que foi feito e como que foi o sprint no geral, o time vai ver que entrou cartões paraquedas, né? E não planejados. O que pode comprometer ou não o resultado do sprint. Depende muito do time e como que é o andamento dessas atividades. Tá? E aí, assim que acabar o sprint, o dia final, a gente faz o Sprint Review, que é o quê? É mais um daqueles nomes explicativos, né? Sprint Review é a revisão do sprint. O que acontece lá? O time se reúne para ver o que aconteceu durante o sprint, se todas as atividades foram feitas com êxito, se deu tudo certo, se teve algum problema e até se tem alguma coisa a ser melhorada para os próximos sprints. Uma outra prática muito boa dentro dessa metodologia Scrum é justamente fazer os Daily Meetings. E adivinha o que é? Bom, Daily Meeting é justamente encontro diário, bem curto, bem rápido com o time, para que todo mundo tenha um acompanhamento muito mais próximo e detalhado das atividades. É algo muito breve, muito sucinto que o time tem que fazer com uma certa dinâmica para identificar. Tem alguém com grande dificuldade? Tem alguma pessoa que está com mais folgada, já fez as atividades? Então vamos compartilhar, deixa um ajudar o outro, para que todo mundo consiga garantir que o sprint ele ocorra com bastante sucesso, que todo mundo vá muito bem durante o sprint, tá bom? Beleza. Sabendo disso, como é que a gente define no Notion os sprints? Então, aí a gente vai cair numa outra página. Até então eu te mostrei apenas a página do board. Agora a gente vai ver a página dos sprints. Lembra que eu falei que o Notion é muito bom? Então, ele é muito bom mesmo. Seguinte, lembra que eu falei que o sprint ele é um período de tempo que o time organiza as tarefas que vão ser feitas dentro daquele período. Tranquilo? Aqui no Notion a gente consegue visualizar de diferentes maneiras o sprint. A gente tem como visualizar um sprint como um grande cartão, por assim dizer, que ele tem data de início e data de fim. Além da gente poder ver o sprint dentro de uma visão de calendário, né? A gente define os dias de início e começo do sprint, a gente também consegue visualizar isso em uma timeline. E aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, com bem mais clareza, exatamente a duração do sprint pelo tempo. Além disso, é muito comum em uma empresa existirem vários times diferentes, cada um com seus próprios sprints, tá? E no caso eu tenho aqui dois exemplos, o time de configuração e o time de projeto, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho que esse sprint 2 do time de configuração vai do dia 16 até o dia 24. Já o outro time de projeto, por exemplo, começa o sprint deles no dia 23 e vai até o dia 4 aqui, tranquilo? Se a gente clicar aqui em um desses sprints, vamos visualizar algumas das propriedades importantes que precisam ser definidas dentro do sprint. Aqui a gente tem o seguinte, a gente define qual que é o Dev Team, ou seja, qual que é o time de desenvolvimento, ou até o nome da propriedade pode ser Team, né? Qual é o time da sua empresa que está responsável dentro daquele sprint, né? Então, no caso aqui eu chamei de config, né? Um time de configuração. A gente também define o número do sprint, né? É um número incremental mesmo. E a gente também define uma outra coisa muito importante, que é o período que esse sprint vai ocorrer. Aqui no caso eu coloquei que esse sprint vai do dia 16 de novembro até o dia 24 de novembro. No final, a gente consegue colocar uma coisa muito legal aqui no Notion, que é o sprint name. Normalmente o nome a gente define que é isso aqui, é uma fórmula que ele consolida todas essas informações aqui para que em apenas um nome você identifique rapidamente o que esse sprint retrata, tá? Além disso, a gente consegue definir qual é o Scrum Master para aquele sprint, tá? É importante dizer que o Scrum Master não é necessariamente uma pessoa só para o time. A gente pode revezar o Scrum Master para cada sprint. Isso é muito legal para dentro do time para que todo mundo tenha aquele aspecto de liderança, tá? Outra coisa que a gente consegue ver também dentro do sprint é as Related Tasks in Board, que é justamente quais são as tasks que estão associadas a esse sprint, tá? Então aqui nesse exemplo todo que eu estou te mostrando, é possível visualizar aqui essas 4 tasks, que são as mesmas que eu te mostrei lá no board, elas estão dentro do sprint do time de configuração, é o sprint de número 2, que vai do dia 16 até o dia 24, tranquilo? E o Scrum Master é o tal do Thiago Cardoso, que por acaso sou eu. Mais uma outra coisa que eu vou te mostrar é que, além de visão de calendário e visão de timeline, a gente consegue visualizar também através de uma tabela, tá? É muito importante, é muito comum a gente ver o pessoal querendo um acompanhamento melhor das coisas em tabelas, então o Notion também nos propõe isso, tá? Pois é coisa pra caramba e, como você pode ver, a gente pode gerir desde projetos pessoais como projetos em grandes empresas com as diversas funcionalidades que o Notion nos propõe. E
Tudo isso de graça, extremamente customizável e personalizado para as particularidades do seu próprio negócio ou empresa, tá? E cara, honestamente, vamos lá falar agora de verdade. Eu quero te parabenizar por chegar até aqui, porque é o seguinte, da mesma forma que isso é importante para mim, se você tá aqui, é porque isso também é importante para você. E você sabe que isso de fato vira o jogo para times de devs, para empresas, e você quer que tudo isso dê certo para você também. E assim, como eu acabei de fazer todo esse conteúdo para você, eu só queria saber se eu posso te pedir alguns segundos do seu tempo para você deixar o like nesse vídeo e compartilhar com pelo menos mais uma pessoa do seu time, da sua empresa, ou até nas suas redes sociais. Você sabe que isso é muito importante tanto para mim quanto para a vida de outras pessoas que você também pode ajudar. Tá bom? E de verdade, isso pode ajudar muitas pessoas e é a minha missão aqui ajudar o mundo com a tecnologia. E isso pode transformar a sua vida como de outras tantas pessoas. Vamos lá então, quer você agora implementar tudo isso no Notion e quer saber todo o passo a passo, as configurações, as visões e tudo que eu te mostrei até aqui? Então, assim como o Notion está aqui de graça para ajudar a gente, eu tenho para mim que a minha missão é também ajudar você e todo mundo que der, tá? Por isso, eu tô deixando aqui do lado, eu não sei se é desse ou se é desse lado, é aqui em cima, acho, é aqui em cima. Eu tô deixando para você os próximos vídeos em que eu te ensino a configurar tudo que eu te mostrei até aqui. E você vai aprender a desenvolver e configurar tudo isso, todo esse método Scrum de acordo com as particularidades da sua empresa, do seu time e todo esse ambiente do método Scrum aqui no Notion, tá bom? Então, cara, de novo, quero muito agradecer a sua presença até aqui. Tamo junto demais. Se precisar de alguma coisa, por favor, comente aqui. Eu vou te ajudar no que for possível. E um grande abraço e até a próxima. Quero agradecer o Notion. Cara, o Notion é muito bom. Quero agradecer essa bebida preta. Muito boa. Então, restinho. Sem café a gente não é nada. Obrigado, café. Obrigado, Notion. Obrigado, YouTube. Obrigado, Thaís. Obrigado, meus pais. Obrigado, minha família. Cara, eu quero ajudar muita gente com a tecnologia. Vambora! Porra! Tamo junto! Tá bom. Tchau, até mais.